Boa tarde, hoje, segunda-feira, 17 de março de 2014, o RN Acontece está começando na tela da Band. Borracheiro é assassinado com mais de 20 tiros no Conjunto Pirangi, em Natal. Polícia Civil deflagra a Operação Luxúria. Promotor sugere carne de jumento para alimentar presidiários. José Agripino diz que não vê condições para Rosalba disputar a reeleição. O diretor do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia, Jean Paul Prats, é o entrevistado desta segunda-feira. Agora no RN Acontece. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou, na manhã de hoje, uma operação que resultou na prisão dos principais suspeitos de participação na morte do croata Ante Stanic, de 57 anos, e o sueco Fake Mek, de 78 anos, no dia 8 de março, na praia de Genipabu, em Extremóis. 5 pessoas foram presas, 3 homens e 2 mulheres, e ainda há mais um suspeito sob investigação. Uma das mulheres tinha um caso com o croata. De acordo com a polícia, o crime foi provocado porque a mulher do croata entendeu que ele existia na casa mais de 100 mil reais escondidos lá na casa de Genipabu, local da morte. A operação, batizada de Luxúria, cumpriu mandados de busca e apreensão e de prisão nas casas dos principais suspeitos de participação no latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A investigação foi iniciada pela Delegacia de Plantão da Zona Norte de Natal, que repassou as informações à Delegacia de Extremóis e, em seguida, à Delegacia do Turista. Olha, a Polícia Federal prendeu 24 pessoas acusadas de participar de organização criminosa que tem como objetivo a lavagem de dinheiro. Um deles é o dono de um dos maiores postos de gasolina da área central de Brasília, próximo à Torre TV, na capital federal, onde também funcionam uma lavanderia e uma casa de câmbio. A Operação Lava Jato foi deflagrada na manhã de hoje em 6 estados e também no Distrito Federal. De acordo com as informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, obtidas pela Polícia Federal, os suspeitos movimentaram mais de 10 bilhões de reais. A operação foi intitulada Lava Jato porque o grupo usava uma rede de lavanderias e postos de combustíveis para movimentar os valores nos seguintes estados: São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Um borracheiro foi assassinado com mais de 20 tiros no Conjunto Pirangi. Paulo Prachedes Cavalcante Menezes, de 46 anos, estava trabalhando em sua borracharia na tarde de ontem, quando, segundo testemunhas, chegaram 3 homens encapuzados num carro Fiesta, tipo prata, lá de cor prata, e o executaram. Foram pelo menos 23 tiros de pistola calibre .40. A maioria dos tiros atingiu Prachedes no abdômen e no tórax. Para a polícia, não resta dúvida que o crime foi uma execução, mas a motivação ainda não foi esclarecida. Paulo Prachedes morava na borracharia e no local foram encontradas intimações da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, datadas do final de fevereiro deste ano. A vítima também já havia sido presa por tráfico de drogas, uma das vezes acompanhada até de um ex-policial militar. A borracharia está localizada próximo à Feira Livre do Conjunto Pirangi e no momento do crime muitas pessoas estavam no local. A polícia espera que os depoimentos de algumas testemunhas ajudem na elucidação do caso. O problema da cratera que se abriu na zona norte de Natal por causa das chuvas ainda vai levar um tempo para ser resolvido. A repórter Gerlane Lima tem os detalhes. A Prefeitura de Natal divulgou que vai precisar de pelo menos 30 dias para resolver o problema da cratera na Avenida João Medeiros Filho. 20 dias serão para o reparo de tubulações e mais 10 para a pavimentação da área. A avenida vai permanecer interditada no sentido Zona Norte e Centro até que o serviço seja concluído. Por causa da interdição, o trânsito no local foi alterado. Os veículos que seguem pela João Medeiros Filho precisam desviar na altura da área de lazer do Conjunto Panatis, pegar a Avenida Paulistana e, em seguida, a Avenida das Fronteiras, para poder chegar ao Gancho de Igapó.
Os ônibus também mudaram o itinerário e os passageiros que pegavam o transporte coletivo no trecho precisam se deslocar aos pontos que ficam no caminho alternativo. O buraco se formou após as chuvas que caíram sobre a capital na semana passada. Vamos aos destaques das revistas semanais do Brasil. Nesta segunda-feira, a revista Veja traz aqui, na sua capa, exclusivo, José Disseu, A Vida na Cadeia. É a capa de Veja. Isto é, o sabotador da República. O nome dele é Eduardo Cunha, líder do PMDB. Para manter a aliança com o governo, ele exige mais poder e verbas. Esfarela a base de Dilma na Câmara e atrapalha o país. É o destaque da revista Isto É. A revista Carta Capital também dá destaque à rebelião de partidos em Brasília. Diz aqui a Carta Capital, a rebelião do PMDB. Qual a capacidade de Eduardo Cunha e companhia atrapalharem o governo e os planos de reeleição de Dilma Rousseff? É o destaque da revista Carta Capital. A revista Época traz aqui um assunto que interessa muita gente que gosta de estar no mundo da internet. Olha, cansou do Facebook? É a pergunta que Época faz. 50 redes sociais que estão bombando. O que traz aqui também a Época dá destaque os mistérios do avião que sumiu. Como foi possível? Onde ele foi parar? Foi terrorismo? E os radares, satélites? Ninguém viu nada? É o que diz a revista Época. E nesta segunda-feira, 17 de março, o portal de notícias No Minuto destaca: Receita lança vídeo na internet com novidade do Imposto de Renda 2014. Além do canal no YouTube, a Receita tem um perfil na rede social Twitter em que o contribuinte pode tirar dúvidas. Também destaca no Minuto, inscrições para o Sisotec começam hoje e podem se inscrever estudantes que participaram do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, de 2013, obtiveram nota superior a 0 na redação. Também é destaque no Minuto, 6 novos ministros tomaram posse hoje. Os novos ministros substituem integrantes do governo que deixam seus cargos para se candidatar às eleições de outubro. A imagem está errada ali, mas a gente encerra pedindo a vocês que acessem o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Veja a seguir, promotor sugere carne de jumento para alimentar presidiários. José Agripino diz que não vê condições para Rosalba disputar a reeleição. Eu volto em instantes com o RN Acontece. Um promotor do Rio Grande do Norte sugere abater jumentos para alimentar presidiários. A reportagem é de Rayane Guedes. Na churrasqueira de Seu Batista, a maminha, a alcatra e o contrafilé de carne bovina dão espaço a uma outra carne. Ela é um pouquinho escura, ela não é que nem vermelha que nem a carne de gado, mas ela é gostosa, é boa. O consumo da carne de jumento foi proposto pelo promotor de justiça de Apodi, cidade no interior do Rio Grande do Norte, e chamou a atenção da população. Alguns toparam uma degustação. Eu gostei do sabor dela, puxando um pouco para o charque. Eu achei tão boa que eu tô querendo mais. Só se fosse enganada. Muito enganada. Com novos equipamentos no campo e o aumento no número de motos, muitos jumentos são abandonados na beira das estradas, oferecendo risco aos motoristas. Tem demonstrado através das nossas estatísticas acidentes de trânsito que vão desde danos materiais e acidentes com vítimas fatais envolvendo esses animais. Só nos 3 primeiros meses deste ano, a Polícia Rodoviária Estadual recolheu cerca de 250 jumentos das estradas do Rio Grande do Norte. Os animais são trazidos para esta ONG, mas o custo para a manutenção de cada um estava ficando alto. Um jumento pode viver até 40 anos em cativeiro. Custa R$ 1,50 por dia manter cada jumento. Então você imagine 3.000 jumentos em cativeiro só aqui em Apodi custaria R$ 4.500 por dia. A proposta do promotor é de que a carne seja servida inicialmente para o sistema prisional. Na delegacia da cidade de Apodi, os presos se mostraram curiosos. Tem muito nas estradas e vamos experimentar e testar, né? Ver se é boa. Não experimentei não, mas experimentar, vamos ver, né? Só espero que tenha o controle, seja limpinha, né?
Depois dos presídios, a carne entraria no cardápio das escolas e dos hospitais. Esta nutricionista aprova o alimento. Que essa carne de equino ela é mais rica em proteína e mais pobre em gordura. O problema está no abate do animal, de acordo com as regras da vigilância sanitária. O abate de asininos, muares, equinos só pode ser feito em abatedouros cefados. No Rio Grande do Norte nós só temos um, em Parnamirim. A única diferença aqui é o seguinte, é o nome. A carne não há diferença. Com certeza não, eu sou totalmente contra, porque o jumento para mim é um símbolo nordestino. Se ele pudesse opinar, com certeza que não está gostando dessa história, o jumento, né? Em sua apologia ao jumento, Luiz Gonzaga cantava que o jumento é bom e o homem é mau. Gonzaga cantou que o jumento é o maior desenvolvimentista do sertão. Arrastou lenha, madeira, pedra, cal, cimento, tijolo, telha, fez açude, estrada de rodagem, carregou água para a casa do homem, fez a feira, serviu de montaria. Gonzaga cantava, o jumento é nosso irmão. Ao saber dessa história da carne de jumento para os presos em Apodi, eu fiquei curioso para saber a opinião do velho Luiz Gonzaga. Sem dúvida, ele cantaria mais uma vez, o jumento é bom e o homem é mau. E talvez Gonzagão tivesse que mudar a letra da música para afirmar que o jumento também serve de comida para os presos. Olha, o Congresso vai se reunir amanhã em sessão conjunta da Câmara e do Senado para apreciar 12 vetos da presidente Dilma Rousseff, entre os quais o polêmico projeto que cria mais de 400 municípios no país, 6 dos quais no Rio Grande do Norte. A presidente Dilma vetou a proposta integralmente. Agora, os parlamentares vão tentar derrubar o veto. Em fevereiro, não houve acordo. Olha, a meu ver, o senador José Agripino Maia selou o destino do Democratas na eleição estadual. Em entrevista ao jornal Tribuna do Norte, edição do domingo, ele deixou claro duas coisas. Não vê condições de Rosalba Ciarline concorrer à reeleição e que a prioridade do Democratas é a eleição proporcional, ou seja, a reeleição do filho, do deputado federal Felipe Maia, e também de 4 deputados estaduais. Era tudo que estava sendo desenhado há meses e foi alvo de alguns comentários meus aqui neste programa. Depois de 2 eleições sendo padrinho de 2 desastres políticos, Carla de Souza, sem partido, e Rosalba Ciarline, do mesmo Democrata de Agripino, o senador prefere se resguardar no processo eleitoral deste ano. Sua prioridade é Felipe e ponto final. Ao mesmo tempo que marca o distanciamento do casal que governa o Estado, Carlos Augusto e Rosalba, José Agripino faz questão de dizer que tem uma relação muito positiva e muito robusta com o PMDB de Garibaldi Filho e Henrique, com o PR de João Maia, com o PSDB de Rogério Marinho e com o PROS de Ricardo Mota. José Agripino disse mais, abre aspas, palavras dele. Tem uma relação com essas forças todas e tem estado dentro das conversas deste grupo, fecha aspas, disse o senador. Ou seja, o José Agripino nunca deixou de trocar figurinhas com Henrique Eduardo Alves e seus aliados neste ano eleitoral, mesmo com Henrique dizendo a alguns partidos que José Agripino e o Democratas estão fora. O Democratas faz parte dos planos do PMDB e vice-versa. Da mesma forma que ocorreu com Carla de Souza, de tenebrosa memória, Rosalba Ciarline vem sendo abandonada sistematicamente pelos aliados da campanha eleitoral de 2010. No ano passado, ela foi abandonada pelo PMDB, pelo PR e pelo grupo do deputado Ricardo Mota, do PROS. Alguém pode estar se perguntando, e Robson Faria? Com o Robson, a história foi outra. O vice foi expulso do grupo no início do governo. Não abandonou, foi abandonado. Mais recentemente, Rosalba foi abandonada por Fafá Rosado, ex-prefeita de Mossoró, que agora está no PMDB, e pelo marido, o deputado estadual Leonardo Nogueira, que está no Democratas. Lideranças influentes em Mossoró. Agora, Rosalba Ciarline foi abandonada por José Agripino Maia. Eu acho que o senador do Democratas torce para que o TSE
o Tribunal Superior Eleitoral mantenha a inelegibilidade de Rosalba Ciarline, cassada 2 vezes pelo TRE do Rio Grande do Norte, para ela não, aliás, para Zé Agripino não ter de enfrentar uma situação constrangedora, a de negar o direito de Rosalba disputar a reeleição. E o roteiro para dizer não a Rosalba já está traçado quando José Agripino disse assim aos repórteres da Tribuna do Norte, abre aspas, democraticamente, quem vai decidir não é o presidente do partido. A lógica, o bom senso é quem conduz e remete a definições. Não sei o que pensarão os 3 deputados estaduais e um federal se uma candidatura ao governo engessaria de tal forma as alianças partidárias que poderia até inviabilizar suas próprias reeleições, fecha aspas, declarou José Agripino. Para José Agripino, Rosalba virou um estorvo é aquilo que atrapalha. Agora, o ponto mais engraçado, mais interessante da entrevista recente de José Agripino foi quando ele considerou natural votar em Vilma para o Senado, caso o Democratas feche aliança com o PMDB. Olha, é natural para Zé Agripino votar em Vilma. Olha, quem te viu, quem te vê, José. Para o UNP, quem se destaca é único. Por isso, vem aí o vestibular Top RN, que vai premiar os melhores colocados com bolsas de até 100%. Isto mesmo, você pode fazer um dos cursos de graduação presencial, JECS ou EAD, e ganhar uma bolsa de até 100% da mensalidade. As inscrições para o vestibular Top RN UNP são gratuitas. Faça a sua até o dia 26 de março pelo site unp.br ou ligue 3215 1234. A prova é no dia 30 de março. No próximo bloco, eu vou entrevistar Jean Paul Prats, do CERN, diretor do CERN, Centro de Estratégias em Recursos Naturais. Eu volto em instantes com o RN Acontece. A Petrobras confirmou bom potencial de petróleo em águas profundas no litoral do Rio Grande do Norte. Para o diretor do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia, Jean Paul Prats, isso pode representar um novo ciclo de exploração e produção de petróleo no estado. Jean Paul Prats é o meu convidado hoje. Boa tarde, Jean Paul. Boa tarde, Jorge. Teve muita comemoração com a notícia da semana passada da Petrobras. É motivo para comemorar? Na verdade, a notícia foi dada em duas etapas, né? A mesma notícia, para quem está mais desavisado, houve uma notícia da descoberta em si, no dia que se encontrou petróleo em águas profundas pela primeira vez no Rio Grande do Norte, e logo em seguida houve essa notícia da semana passada, que nada mais foi do que a conclusão daquele mesmo poço, né? O fechamento da operação daquele poço, que agora vai ser avaliado. Então, o poço continuou sendo furado, chegou-se à conclusão de que ele tinha cumprido sua etapa inicial de prospecção ali, com aquela descoberta. Começou a se revelar alguns dados, como o pay zone, que chama, né, que é a coluna vertical de presença de óleo, que é boa, uma altura boa. E agora parte-se agora para aquela fase da avaliação econômica da descoberta, ou seja, se vale a pena produzir. Provavelmente vale, porque o tom da nota, como eu disse até lá na Rádio 96, o tom da nota é muito positivo, tem alguns detalhes, então normalmente isso revela um comportamento de uma descoberta que vai ser desenvolvida. Pelo menos demonstra potencial. Para os leigos, essa exploração em águas profundas chega a ser o pré-sal? Não, não é o pré-sal. O pré-sal é uma formação... Muita gente está achando que é. O pré-sal é porque o pré-sal, na verdade, é uma designação de um tipo de formação que ocorre no mundo todo. Tem várias formações pré-salinas. Significa que o petróleo está abaixo de uma camada de sal. Isso existe, às vezes, até em profundidades muito rasas. Aqui no Brasil mesmo, o campo de Carmópolis, que é um dos maiores campos terrestres do Brasil, é pré-sal, mas é um pré-sal simples de explorar, portanto não tem toda aquela complexidade daquele processo. No Brasil, quando se descobriu uma verdadeira bacia de Campos embaixo da outra bacia de Campos, portanto separada pelo sal, a gente passou a chamar aquilo do pré-sal, né? O pré-sal, esse pré-sal brasileiro, esse grande volume de reservas surpreendente que ocorreu agora no início da década de 2000,
E aí passou a se falar pré-sal, mas aquilo é simplesmente a bacia de Campos, o pré-sal da bacia de Campos e da bacia de Santos, que tem esse volume grande. Na Arábia Saudita tem pré-sal, no litoral africano tem pré-sal também. É um tipo de formação onde o petróleo se encontra abaixo do sal. Essa da bacia de Campos é um pouco mais complexa, porque é profunda, tem uma camada de sal muito grande que não permitia a visualização, um custo mais alto, a logística, mas em compensação um prêmio muito grande também, portanto que compensa esse risco. No caso do Rio Grande do Norte, essa descoberta offshore, ela é offshore, portanto é marítima. O onshore é em terra, o offshore é marítimo. Aliás, perfil do Rio Grande do Norte... Mas, historicamente, mais onshore do que offshore. Mas tem uma exploração offshore já há bastante tempo, já pelo menos 3 décadas, desde o Barana e tudo. São campos marítimos também importantes, mas mais localizados próximos à costa, portanto, em águas rasas ou zona de transição, que é a área de praia, entre praia e mar. Agora é a primeira descoberta do Rio Grande do Norte em águas profundas, portanto, offshore, águas profundas. Não é pré-sal, mas é relevante. Qual a distância do nosso litoral? Você tem ideia agora você está me pegando aqui, mas eu acho que é menos 100 quilômetros da costa. É uma boa distância. Aproximadamente 100 quilômetros. Uma distância para logística muito tranquila. O que implica também dizer que os fornecedores, o polo de apoio, então, para o offshore do Rio Grande do Norte, por exemplo, como, aliás, de toda a extensão da margem equatorial, que se estende de Touros até o Amapá, por enquanto tem sido feita através da unidade da Bacia Potiguar, ou seja, aqui de Natal, né, sediada aqui em Natal. Então, a gente precisa, uma das coisas que precisa pensar no futuro é como estimular ainda mais que esta unidade, o RNCE da Petrobras, que é essa unidade que capitaliza, né, que cedia as operações, o cérebro das operações na área equatorial do Brasil, na margem equatorial do Brasil, tenha estímulos para continuar aqui e daqui coordenar atividades no Rio Grande do Norte, no Ceará, na Bacia de Barreirinhas, em frente ao Maranhão, Pará-Maranhão, porque isso é possível fazer. E nos municípios lá da nossa costa, litoral norte, também haverá repercussão, porque você tem Guamaré, você tem Areia Branca, tem a própria Macau, né, tem áreas, pontos de apoio e a própria refinaria Clara Camarão. É por isso que você disse que a gente pode viver um novo ciclo da produção. É um novo ciclo que não abandona Mossoró absolutamente de forma nenhuma, porque há outro horizonte também em relação à nossa produção terrestre, que é a revitalização dos campos antigos, mas em relação ao offshore estabelece um novo eixo de relação entre fornecedores, prestadores de serviço, apoio marítimo, que obviamente não vão se localizar em Mossoró, e sim nas regiões costeiras. É isso aí. Vamos falar um pouquinho das eólicas, né? Como é que está a situação das linhas de transmissão? Quase todas já entraram em operação os nossos parques eólicos? A programação aquela linha de transmissão que devia ter entrado em 2012, entra agora. Ele já entrou, está sendo energizado e vai liberar uma série de parques que estavam represados, aguardando a linha. Isso faz com que a gente atinja agora, já em abril, maio, aquele 1 gigawatt significativo, né, e simbólico para o Rio Grande do Norte, que é a primeira vez que um estado brasileiro vai atingir essa meta, uma meta que foi atingida pelo Brasil apenas recentemente, em 2011, foi grandemente celebrado, o primeiro gigawatt eólico instalado no Brasil. Agora o Rio Grande do Norte sozinho estabelece essa mesma meta, 3 anos depois apenas. Então é muito relevante, nós vamos fazer uma celebração, estamos convidando e convocando todos que participaram disso, eu estou chamando de uma comemoração ecumênica, chamar governo anterior, governo atual, federações da indústria, entidades que participaram, vamos tentar organizar uma coisa bacana para a gente celebrar uma boa notícia que todo mundo contribuiu para ela. Não foi uma vez, uma outra, um governo, outro governo. Chamar todo mundo e fazer um bolinho ali, celebrar esse 1 giga, que é muito importante. Ele também nos projeta como o primeiro produtor nacional de geração de eólica. A gente já tinha o primeiro lugar de contratos, o primeiro lugar de parques em construção e agora o primeiro lugar de geração efetivamente, passando o Ceará. E projeta também as novas linhas que também estavam atrasadas, vão ser desafogadas ao longo desse ano. Até o final do ano, nós vamos ter condição de colocar até 2018 próximo de 3,5 gigawatts. Estão já contratados no Rio Grande do Norte. São boas, são perspectivas boas e, assim, transformando o Rio Grande do Norte realmente numa potência energética regional, um provedor regional tão importante quanto Paulo Afonso. E quando, de uma vez por todas, vai se resolver essa questão das linhas de transmissão? Está resolvido. Na verdade, é uma questão de tempo, porque o atraso ninguém recupera, ninguém volta atrás no tempo. Então, perdeu-se esse tempo, mas pelo menos está encaminhada. A obra está ocorrendo, as tratativas com os proprietários de terra se desencalharam, questão de licenciamento ambiental praticamente não existe mais, o governo tem ajudado. Ou seja,
os canais todos abertos. Abril agora, termina essa primeira linha João Câmara 2. Julho, Lagoa Nova, que é aquela região que você teve lá, fotografou e tal, os parques eólicos parados. Julho eles entram em andamento. E a terceira linha de João Câmara também até julho e agosto. Então, esse ano se resolve esse problema todo. E já se projetando, como eu disse, 2018, uma grande quantidade de megawatts. Por último, um pouquinho de política. Eu sei que você está afiliado ao Partido dos Trabalhadores. Já decidiu? Vai disputar a eleição? Não. Na verdade, é uma decisão do partido. Eu sempre coloquei isso, que me filiando, não tinha nenhum plano preconcebido, coisas assim, como alguns podem até imaginar, mas não. Me filiei para tentar ajudar o partido. O partido vive ainda de uma certa crise identitária, tem algumas coisas, uns processos internos ocorrendo, tanto nacionalmente quanto no Estado. Mas, e aqui eu estou participando dos debates como possível e o partido vai definir também. Está definido? Né? PT e PSD vão juntos? Não acho que esteja totalmente definido. Está definido que é uma aliança. Mas em relação aos personagens, eu acho que ainda tem mudanças aí que vão vir até de fora. Outros personagens estão se movimentando. É aquele jogo que a gente comentou da outra vez, é o jogo de quem pisca primeiro. Na hora que um piscar, um grande desses personagens grandes piscar, seja a ex-governadora Vilma, seja o deputado Henrique, esses dois players e a própria deputada Fátima, eles têm uma certa precedência nessa piscada, né? Então, para você, esse quadro PT e PSD na eleição estadual não está fechado? Para mim, eu acho que ainda não. Eu diria que ainda tem aí um percentualzinho aí de variação. Tem o PDT, que é um player importante, né? O prefeito Carlos Eduardo, ele pode fazer um peso quase que um fiel da balança nesse processo. Mas no final das coisas, o que vai se definir como tudo é uma chapa de situação, independente de se chamar chapa de situação ou não, e uma chapa de oposição. Não tem eleição com mais ou não. Com mais ou menos vergonha, com mais ou menos um pouco de timidez ou não. O que vai acontecer é que nós vamos ter gente que apoiou uma situação atual, que resultou no que nós temos hoje, e gente que não apoiou desde o início essa situação de governo. É isso aí. Eu queria agradecer Jean Paul Prates, diretor do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia. Obrigado por sua presença aqui no nosso programa, Jean Paul. Obrigado, sempre bem-vindo. É isso aí. O RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal nominuto.com. Fique com a programação da Band. Vocês vão assistir aí o Robson Cidadão na sequência do nosso programa. Até amanhã.